Sejam todos bem-vindos de volta ao canal Expedição Nefilim. A história de Alalu. Há milhões de anos, num planeta gelado chamado Nibiru, um jovem astucioso de nome Alalu conquistou o trono por meio de uma rebelião, conseguindo usurpar o reinado por 32.400 anos da Terra. Parte da sua história irá confundir-se com uma narrativa surgida no século II da nossa era e que deu vida ao mito de Satanás. Desde que o mundo, como o conhecemos, foi criado e pudemos compreendê-lo, ainda que não em sua totalidade, fomos capazes de observar que as culturas ocidentais e orientais elaboraram inúmeras formas de explicar as mazelas que nos afligem. Nesse esforço, a construção de uma figura maligna acabou assumindo os valores morais e comportamentais de menor prestígio em nossa cultura. Nas religiões judaica, cristã e islâmica, o mal encarna a figura de um ser que se opõe a Deus e busca atormentar a vida de toda a humanidade, em especial dos seguidores dessas religiões. A Bíblia menciona como um ser espiritual, um querubim ungido, que tornou-se um opositor ao Criador e foi jogado ao inferno, Sheol, onde tornou-se um anjo caído. Em uma biblioteca histórica na cidade de Trèveris, na Alemanha, há um manuscrito datado entre os anos 800 e 825 d.C., totalmente ilustrado com iluminuras e uma gravura que mostra a luta do arcanjo Miguel contra os anjos rebeldes. São dois grupos de anjos, os rebeldes e os que permaneceram fiéis a Deus. E é interessante notar que não há nenhuma distinção entre ambos os grupos, apenas a oposição de cada um no quadro. Até o século XI da era cristã, Satanás quase sempre foi retratado com uma aparência humana. Porém, foi somente a partir deste mesmo século que as suas características não humanas começaram a ganhar certa hegemonia em meio à população. Embora ainda sobrevivessem por esta época representações de anjos caídos, que guardavam proximidade com a figura do homem. A figura mais icônica de Satanás, um ser vermelho, com rabo, chifres e tridente, foi uma construção paulatina e gradual, que começa a partir deste período, com o processo de sistematização dogmática que tenta reunir em uma síntese tanto a teologia quanto as representações do imaginário social do período, e que, ao mesmo tempo, vai em socorro das necessidades políticas de uma ordem medieval que começa a se desfazer. De origem hebraica, a palavra Satanás significa acusador ou adversário. Suas ocorrências mais antigas, portanto, não aludem a uma figura oposta a Deus, muito menos de algo que personifique o mal. Ele era simplesmente o acusador, quase que hoje o que se poderia chamar de promotor de justiça. A ideia de Satanás como personificação do mal entrou para o judaísmo provavelmente por meio da influência babilônica, tanto quanto as palavras diabo e demônio são legados da influência grega sobre o cristianismo. Demônio significa força, impulso,
e passou a ser identificada como força negativa. Diabo é divisor, aquele que causa divisão. E é sob esses vários aspectos que a história de Alalu se assemelha à história de Satanás, e que foi ensinada assim nas igrejas e nos templos religiosos, formando o que vamos classificar como a primeira amálgama para a criação deste personagem terrível do imaginário popular. Com os conhecimentos adquiridos enquanto foi o rei de Nibiru, Alalu aventurou-se no espaço para fugir de Anu, que acabara de derrotá-lo num confronto corpo a corpo no intento de escapar de uma possível retaliação. Sua rota lhe indicava o gelado planeta Ki, que é o nosso planeta Terra. Mas tentar atravessar a região proibida do cinturão de asteroides era uma tarefa árdua e muito arriscada. Todos os Anunnaki que haviam tentado fracassaram ou morreram tentando. Em seu plano de viagem havia muito risco, mas a glória eterna do êxito era a recompensa que ele esperava obter. Assim, como uma águia, Alalu explorou os céus, afastando-se de Nibiru, enquanto seu planeta tornava-se uma esfera suspensa no vazio, expondo sua ferida, o verdadeiro motivo de seu fracasso como rei. Sentimentos como o medo, o remorso e a dúvida, muito conhecidos por todos nós, tomaram conta do coração de Alalu, e ele considerou desistir e regressar a Nibiru. Entretanto, seu espírito audacioso o impeliu a seguir em frente, até encontrar na extensão do cosmos o planeta Plutão, uma espécie de emissário celestial que lhes deu as boas-vindas. Em seguida, ele passou por Netuno e depois por Urano, acelerando sua nave e vencendo a insidiosa atração de Saturno, com os seus anéis brilhantes e de cores fascinantes, até que lhe apareceu o gigantesco planeta Júpiter, com suas tormentas de redemoinhos e relâmpagos. Alalu teve medo, mas avançou mesmo assim, até escapar do turbilhão. Contudo, a alegria não durou muito tempo, pois à frente espreitava o maior de todos os perigos, o cinturão de asteroides, o responsável por destruir várias naves espaciais e aniquilar a vida de muitos Nefilim que tentaram vencer seus limites. Audacioso e destemido, ele precipitou-se contra o bracelete esculpido, como também era conhecido o cinturão de asteroides, e disparou seus mísseis contra as rochas, abrindo caminho em direção a Ki. A Terra, Ki, se lhe mostrava dividida entre o branco na neve no Ártico e na base da Antártida, e azul e marrom entre os extremos, banhada por oceanos, mares e rios, com montanhas, planícies e vales entre eles. Com destreza, Alalu circundou o nosso planeta e discerniu sobre o melhor ponto de aterrissagem, lançando um raio que penetra as entranhas da Terra. Então, ele aterrissou a nave abruptamente, e o choque fez com que ele perdesse os sentidos por um determinado tempo. Quando enfim abriu os olhos novamente, descobriu-se vivo, mas isolado em um planeta estranho e distante. Contudo, o raio que havia lançado possibilitou-o a descobrir o ouro que Nibiru tanto precisava. Foi sem dúvida uma vitória. Com um equipamento apropriado, ele mediu os níveis de oxigênio do ar e viu que ele era compatível. Corajosamente, vestiu-se com uma roupa de mergulho e abriu a porta da nave.
mas assustado, deteve-se ao ver um resplendor nunca visto em Nibiru. O chão era escuro, o céu era azul e branco. Não havia sons, e ninguém apareceu para lhe oferecer as boas-vindas ou mesmo espreitá-lo. Alalu estava sozinho em um planeta estranho e, possivelmente, estava exilado para sempre de Nibiru. Alalu então pensou em sua família, na esposa e nos filhos. Teve medo, mas sua experiência de vida lhe ensinara como controlá-lo. Então, ele respirou fundo e saiu da nave, lançando-se nas águas frias do pântano. Não foi muito longe e acabou voltando para alimentar-se e hidratar-se, até que, vencido pelo cansaço e pelo sono, adormeceu profundamente. Ao acordar de seu descanso, levantou-se novamente, abriu a porta da nave e saiu. Agora sem o equipamento de mergulho. O esplendor do exterior o cegava. Os raios do sol o afligiam. Ele colocou uma máscara para proteger seus olhos, pegou sua arma portátil e um material para colher amostras e foi nadando em direção aos atoleiros. Ao chegar à margem, colheu amostras da água turva e descobriu que ela não era potável. Decepcionado, afastou-se em direção às colinas e passou por um pomar, com as árvores carregadas de frutos, maçãs. Ele parou diante delas, seduzido pelo doce aroma, colheu algumas e as comeu com prazer. De pele muito clara, como todos os nibiruanos, Alalu continuou caminhando em direção às colinas, mas devidamente protegido dos raios solares. Então encontrou uma laguna e colheu novas amostras de água, mas desta vez esta era potável e boa para se beber. Em pouco tempo, ele descobriu frutas, peixes e mais água potável. Um sorriso estampou-lhe o semblante. Então, depois de ouvir um barulho e ver um corpo esquisito deslizando pela margem da laguna, assustou-se e deu um salto, sacando imediatamente sua arma portátil e disparando contra o estranho ser. Ao aproximar-se, percebeu que a criatura estava morta. Seu corpo era alongado, comprido, como uma corda, sem mãos nem pés, mas com olhos ferozes em sua pequena cabeça. E fora da boca, uma estreita língua bifurcada pendurava-se ameaçadoramente. Era uma criatura de outro mundo, com certeza, nunca vista em Nibiru. Alalu, então, meditou sobre o animal ser o guardião do pomar, ou, quem sabe, o dono da laguna. Então, armazenou um volume de água em um cantil, pegou as frutas doces que havia colhido e empreendeu o caminho de volta até a nave. Percebam que, neste ponto, a narrativa suméria, depois de descrever Alalu como um usurpador do trono celestial de Nibiru, de ter desafiado o poderoso Anu e ter perdido a luta e fugido, praticamente caiu dos céus na terra, para descobrir um pomar e uma serpente que tomava conta do lugar. Ou seja, muito antes da narrativa bíblica, os sumérios relatavam os fatos acontecidos com Alalu, o primeiro governante sumério da terra naquela região, e que se assemelha em muito com a narrativa do livro do Gênesis. Novamente dentro de sua nave, Alalu percebeu que o brilhantismo dos raios do sol haviam diminuído sensivelmente,
e o dia ia se tornando noite com uma velocidade impressionante, se comparados com os dias e noites de Nibiru. Ele refletiu sobre a brevidade dos dias e não demorou para perceber elevar-se nos céus uma esfera prateada. Era a Lua, a companheira da Terra. O que os anais de Nibiru haviam lhe ensinado, pelo tempo em que ele foi um jovem príncipe até tornar-se rei, seus olhos agora podiam contemplar pessoalmente os planetas e suas voltas, o bracelete esculpido, a Terra, a Lua. Tudo fora criado como lhe haviam ensinado, mas nada disso lhe serviria se ele não encontrasse o único meio de salvação de Nibiru, o ouro. Se era verdade tudo o que aprendera sobre o princípio de tudo, então era verdade também que as águas que lavavam as veias douradas do antigo planeta Tiamat eram as mesmas águas da Terra, e que agora lavavam a metade que lhe compunha, revelando o ouro que ele tanto ansiava. Era preciso encontrá-lo. E no dia seguinte, tão logo os raios solares iluminaram o interior da nave, ele acordou e se alimentou das frutas que havia colhido. Pegou sua roupa de mergulho e todo o equipamento que precisava e foi fazer testes em águas mais profundas, para confirmar se os símbolos e números atômicos revelariam o ouro que ele tanto desejava. E depois de algum tempo realizando a testagem em vários sítios, os batimentos do seu coração aceleraram e suas pernas ficaram trêmulas. Havia, de fato, ouro nas águas. A sorte de Nibiru parecia-lhe agora estar em suas mãos. De volta à nave, Alalu ligou os dispositivos que localizavam e controlavam as órbitas e as trajetórias, e pelo rádio comunicou-se diretamente com Anu, narrando suas aventuras espaciais, o local em que agora se encontrava, a grande descoberta do ouro e as suas exigências para curar as fendas de Nibiru. Em Nibiru, Anu e os conselheiros assombraram-se ao receberem o sinal de Alalu e descobrirem que ele estava vivo e se encontrava em outro planeta. Rapidamente, os técnicos foram chamados, a fim de localizarem de onde vinha a transmissão do sinal. E então descobriram que os mesmos partiam de algum lugar além do bracelete esculpido. Anu ficou aturdido e ordenou que se enviassem palavras de reconhecimento e saudações a Alalu, felicitando-o pela descoberta do ouro. Porém, assim que Alalu recebeu a mensagem, sua arrogância transbordou e ele exigiu sua suprema ascendência sobre todos os nibiruanos, condicionando o ouro encontrado à submissão dos comandantes de Nibiru ante suas ordens e a sua conversão imediata em líder máximo. O conselho deveria nomeá-lo novamente como rei no lugar de Anu. Em Nibiru, todos ficaram consternados com as exigências de Alalu. Já não lhe bastara ter usurpado o trono, ter arrastado o planeta para a total degradação depois de 9 chars e ainda ter fugido. E o ouro, será que de fato existia? Alalu era de fato muito inteligente e sagaz. Antes de ser rei em Nibiru, conheceu e estudou tudo o que se registrara sobre o princípio, sobre a batalha celestial, sobre o gigantesco planeta aquoso de nome Tiamat e seus veios dourados,
sua localização à frente do bracelete esculpido, na metade que virou a Terra, o asilo do sétimo planeta. Na assembleia convocada pelo rei Anu para deliberarem sobre as exigências do usurpador foragido, Enlil, o príncipe da Casa Real, se pronunciou contra as chantagens de Alalu, exigindo que ele provasse que o ouro em abundância havia sido realmente encontrado no que restara de Tiamat. Nesta mesma assembleia, o príncipe Ea, o primogênito de Anu, considerado por todos um sábio em todas as matérias e um professor dos segredos das águas, constituiu-se no ponto de equilíbrio ao pedir a palavra e se oferecer como suporte científico e intermediário nas negociações, tendo em vista ser casado com Damkina, a filha de Alalu. Enlil não gostou, ainda mais quando o irmão sugeriu que Alalu deveria governar a terra, até que tudo estivesse esclarecido e que, se a descoberta do ouro em grande quantidade confirmasse, então Anu deveria aceitar um novo combate para decidir quem seria o rei de Nibiru. Os príncipes, os conselheiros, os sábios e os comandantes consideraram as palavras de Ea com admiração, pois perceberam a solução para o impasse que se instalara. Anu e Alalu concordaram com tudo. Ea consultou os comandantes e os sábios para saber dos perigos que envolviam a missão e pediu mais provas dos resultados obtidos por Alalu. Então desenhou uma rota usando a tabuleta dos destinos, uma espécie de GPS. Toda a preparação para a expedição levou um char completo, ou 3.600 anos terrestres aproximadamente. Os comandantes de Nibiru prepararam uma nave maior para a missão, calcularam o tempo de ida e de volta, estabeleceram a rota e escolheram 50 astronautas. Tudo com a aprovação de Anu. Os astrônomos, por sua vez, escolheram o momento adequado para partirem, enquanto os cidadãos de Nibiru reuniram-se para despedirem-se dos seus heróis e de Ea, o carismático líder. Os astronautas entraram no carro celeste, a nave, e se acomodaram. Anzu era o comandante. Seu nome significava aquele que conhece os céus. O último a embarcar foi Ea, que se ajoelhou perante Anu, esperando receber uma bênção de seu pai. Isso tornou-se uma tradição entre os terrestres, que foi muito bem exemplificada na Bíblia hebraica, quando os filhos do patriarca Yaakov disputavam a sua bênção. Que Adonai te conceda o orvalho do céu e a fertilidade da terra, trigo e vinho em abundância. Que os povos te sirvam e as nações se prostrem diante de ti. Sê o Senhor de teus irmãos, e diante de ti inclinem-se os filhos de tua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar, e bendito quem te abençoar. Gênesis, capítulo 27, versículo 28 a 29. Anzu deu a partida e pilotou a nave com perícia, distanciando-se de Nibiru até pararem para abastecer em Marte. Segundo Anzu, o planeta foi descrito com muitos tons, com extremidades brancas como a neve, com uma metade avermelhada e com lagos e rios reluzindo no meio do planeta.
Depois, eles partiram até encontrarem o sinal da localização de Alalu, que se encontrava às margens do Golfo Pérsico, onde 4 rios, entre eles o Tigre e o Eufrates, eram tragados pelos pântanos. Pelo rádio, Alalu os cumprimentou e passou as coordenadas de onde estava estabelecido, enquanto Ea, tão ansioso que estava, decidiu atirar-se nas águas logo que a nave aterrissou, sem mesmo ter colocado sua roupa de mergulho, nadando até a margem onde se encontrava Alalu. Eles se abraçaram com força e ficaram em silêncio por alguns instantes. De ambos escorreram lágrimas de seus olhos. Os outros astronautas, tão logo chegaram à margem, inclinaram-se para Alalu, em sinal de respeito, tanto por ele ter sido o rei de Nibiru, quanto pelo tamanho da sua descoberta. Ea então assumiu o comando e determinou que Anzu fizesse contato com Anu, em Nibiru, comunicando o sucesso da viagem. Contudo, não demorou muito para o céu ir mudando de um tom azulado para o resplendor do alaranjado, conforme antecipara Alalu. Nem Ea e nem os outros Anunnaki haviam visto o sol se transformar numa esfera vermelha até desaparecer no horizonte. O temor se apoderou deles, por temerem estar diante de uma grande e iminente calamidade. Este ponto é importante, porque mostra os mesmos Nefilim, que foram e ainda são considerados deuses, estarem limitados intelectualmente diante de um fato novo, o qual ainda não dominavam completamente o conhecimento. Alalu, então, aproximou-se e os tranquilizou, explicando que se tratava apenas do pôr do sol, e isso marcava o fim de um dia na Terra, e que todos eles deveriam aproveitar para descansar, pois a noite da Terra era muito mais curta do que a de Nibiru, e o Sol, em apenas 10 ou 12 horas, apareceria novamente para eles. E será a partir deste ponto que, no próximo episódio, veremos que a narrativa suméria certamente serviu de inspiração aos compiladores da Bíblia hebraica, especificamente no livro do Gênesis, quando tratam da criação de tudo, inclusive do homem. Não percam no próximo vídeo mais esclarecimentos sobre as tabuletas sumérias e sobre Nibiru e os Nefilim, ou como também os conhecemos, os Anunnaki. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar o canal Expedição Nefilim em todas as suas redes sociais. Torne-se um membro, ajude-nos com um Pix, que está na descrição do canal, e continue conosco nesta expedição ao passado. Todo o conteúdo narrativo deste canal é exclusivo e os direitos autorais dos textos e roteiros pertencem ao roteirista Quito Melo. Portanto, cuidado com os canais que estão copiando o nosso material. É só aqui que vocês conseguirão ter suas perguntas respondidas com profundidade de quem estuda a teoria dos antigos astronautas todos os dias.